Governo do Rio de Janeiro decreta estado de calamidade pública devido à crise. Chegamos então ao nosso quarto vídeo dessa série sobre a falência no estado do Rio de Janeiro. Vamos comentar aqui agora nesse vídeo quem paga a conta dessa falência. Bom, vocês ganham novamente, vocês ganham um doce quem adivinhar quem paga o preço dessa falência, né? Mas provavelmente você já acertou, o povo. E daí nesse vídeo a gente vai analisar um pouco quais são as consequências diretas para isso. Primeiro, nós vimos nos outros vídeos que o principal motivo de decretar o estado de calamidade é que o governo do estado chegue mais rapidamente a dinheiro. A questão aqui é dinheiro. O governo federal, por outro lado, se prestou aí rapidamente, fizeram um jantar, olha, o prefeito, o governador e presidente, claro, vamos fazer isso mesmo e tal. Ninguém se preocupou em descobrir quem são os culpados, até porque eles mesmos são os culpados, então como é que eles vão chegar na empresa, vão assumir isso? Não, não vão assumir. Vão dizer que a culpa é de fulano, como já disseram, do petróleo, vimos também no outro vídeo, falaram que era o petróleo, falaram que era compromisso de não sei quem, governo anterior, todo esse processo, mas não apareceram eles aí mesmo como os responsáveis por isso. Portanto, as consequências estão vindo já agora, né? Em primeiro lugar, a gente vai mostrar o seguinte: após decretar estado de calamidade pública, Paes, que é o prefeito, nega riscos a Jogos Olímpicos. Claro, como é que você vai colocar os Jogos Olímpicos em risco se ele é o principal motivo, digamos, dessa chantagem? Se você cancelar os Jogos Olímpicos, então não tem mais motivo para fazer calamidade. O motivo de decretar calamidade é por causa justamente para fazer os Jogos Olímpicos, né? Ou uma coisa ou outra, digamos assim, né? Não dá para fazer isso dessa forma. O Paes é do PMDB, também tem gente, já vi em alguns outros comentários, mas o Rio de Janeiro apoiou o PT, isso aqui não interessa, minha gente, não interessa quem apoiou, quem apoiou. A questão é tentar entender o que está acontecendo no Rio, e que se dane se é amigo do PT ou não. Se o PT também estiver dentro dessa história, vai entrar também na reportagem, a gente também vai falar. Então que se dane quem está envolvido. A questão é a gente entender quem está envolvido. Tem que parar com esse negócio de PT, PMDB, não é isso. Mas você tem que entender quem está sendo responsável pelo rombo que está sendo feito. Aí o cara que está sendo responsável, ele joga no outro, aí o outro joga no outro, quer dizer, ninguém se assume. E você fica no meio aí, meio que, digamos assim, perdido aí, sem saber o que está acontecendo. Pobres são as pessoas que tomam partido, né, que transformam um político em partido de futebol, um time de futebol. Então vamos entender isso. Bom, não vai colocar os Jogos Olímpicos em risco, é claro, porque senão tem que cancelar tudo isso, nada mais faz sentido. Passamos então aqui a próxima notícia do dia 14 de junho de 2016, em que a Justiça do Rio de Janeiro decidiu pelo corte do ponto dos professores em greve. O governo já tinha pedido isso, mas aí a Justiça tinha falado que não pode cortar, tal, não pode cortar os pontos. Então a Justiça tinha proibido, né, de fazer o corte, mas aí resolveu voltar atrás, afirmando também a questão da quantidade de pessoas, de professores que estavam em greve. Mas é claro, se o professor tem pouco dinheiro para pagar o seu salário, para pagar a sua comida, a sua subsistência, ele tem que fazer alguma coisa. Não é o governo que vai lutar e que vai para a rua para dar aumento para os professores. Com certeza tem que ser os professores mesmo. E daí a Justiça resolveu liberar, o governo agora pode cortar. Ou seja, decretado o estado de emergência, de calamidade, o governo tem uma carta branca para fazer o que quiser. E adivinha para cima de quem que ele vai? Ele vai para cima do povo. Como eu falei lá no outro vídeo, em vez de ele tomar medidas tipo, não, vamos ver onde a gente consegue economizar, vamos cortar, vamos diminuir o nosso salário do judiciário, de não sei quem, vamos tentar economizar aqui também a nossa parte. Não, eles botam para lenhar, aumenta a parte deles, o gasto com eles aumenta e diminui do povo. É impressionante como existe uma facilidade para tomar esse tipo de medida. Então, aqui também, né, vão tacar, já estão baixando o cacete aqui nos professores do Rio de Janeiro. Uma outra categoria afetada, categoria não, nesse caso aqui, uma comunidade inteira. Na favela, o decreto de calamidade pública sempre esteve assinado. Realmente isso daí, bom, a gente sabe que nas favelas, justamente por isso que se chama favela, né? Porque sempre está em estado de calamidade. O acesso à educação é limitado, a criminalidade existe muito forte,
diversos outros fatores fazem com que a situação normal de uma favela é um estado de calamidade. E agora esse estado de calamidade está sendo passado para toda a sociedade do Rio de Janeiro. Sindicato dos Médicos vai ao Supremo Tribunal Federal contra decreto de calamidade do Rio. Essa notícia é do dia 18 de junho de 2016. O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro vai recorrer ao Supremo contra o decreto que pôs o estado em calamidade. A entidade alega que a medida não cumpre os requisitos legais e teme que os serviços essenciais, como os de saúde, sofram novos cortes. A legislação estabelece como calamidade um desastre que faz com que o governo perca a capacidade de controle. O Rio não passou por nada desse tipo, apenas teve uma administração péssima, afirma o presidente do sindicato, Jorge Dazi. E realmente é aquilo que nós falamos no outro vídeo. Não é que teve um desastre que acabou, destruiu a cidade. Não, é que teve uma péssima administração e agora eles estão sendo contemplados com o aval do governo federal a decretar o estado de calamidade e daí eles podem agora receber um cheque em branco para gastar o tanto que eles quiserem e também cortar onde eles quiserem. Adivinhe onde eles vão cortar? Já vimos no outro vídeo. No salário do pessoal, nos gastos com a saúde, nos gastos com a educação e tudo isso que realmente é essencial. O engraçado é que eles falam justamente o contrário, né? A gente precisa de mais dinheiro para poder cumprir os pagamentos. Mas na verdade eles recebem mais dinheiro e deixam de cumprir o pagamento, o que faz com que o Sindicato dos Médicos vá ao Supremo contra o governo, contra o decreto de calamidade. E isso vai se alastrar também por outras ações. Decreto de calamidade pública do Rio de Janeiro deve provocar chuva de ações em tribunais. Para especialistas, constitucionalidade da medida será questionada por entidades. E com certeza o povo vai para cima, dizendo que não houve desastre natural, o que houve foi um desastre de administração pública, e tem toda a razão de fazer isso. Especialistas em administração pública e economia preveem que a partir dessa semana, uma chuva de ações judiciais chegue aos tribunais para tentar anular o decreto de calamidade pública do governo do Rio de Janeiro. Entidades de classe como o SINMED Rio de Janeiro, Sindicato dos Médicos, já preparam medidas judiciais para questionar a constitucionalidade do decreto que autoriza a racionalização de todos os serviços públicos essenciais, com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Bom, o serviço de saúde ele é tão essencial que ele tem que ser prioritário, mesmo que haja Olimpíada no Brasil. Se não tiver dinheiro para gastar com saúde, amigo, cancela a Olimpíada, manda para outro país. Não vai deixar o povo morrer por problema de saúde para realizar a Olimpíada. Sinto muito. Só que a gente sabe que o motivo não é esse. Dinheiro tem de sobra. Tá? Para finalizar esse vídeo aqui e também a nossa série inicial, a gente vai concluir dizendo o seguinte. Infelizmente, o que a gente pode desconfiar baseado na análise das notícias é que sim, existe pouco dinheiro no caixa do governo do estado, mas esse pouco dinheiro não é pela crise do petróleo, nem crise da China, nem não sei de quê. Ela é pela crise da administração, que não só é incompetente, como também tem se demonstrado aí muito provavelmente corrupta, segundo os sites que nós estamos vendo aí. Então, há de se pensar se essa medida deve ser acatada ou se realmente a gente tem que apoiar as entidades que vão entrar na justiça contra esse decreto, né, para que realmente a gente tenha a responsabilização de quem provocou isso, para que se possa tomar medidas realmente que vão mudar a cidade, melhorar essa coisa no estado do Rio de Janeiro. Lembrando que, muito provavelmente, quando a gente vê aí Eduardo Cunha metido em corrupções de Olimpíada, a gente vê o próprio Dornelles metido aí, lá no outro vídeo nós também vimos, a gente vê o Pezão, a gente vê o prefeito, o próprio presidente envolvido também em coisa, o mesmo partido, então a gente fica preocupado sobre o tamanho dessa eventual, máfia que possa estar aí dominando o estado do Rio de Janeiro. Lembrando que se a gente for falar de outros estados, consequentemente, a gente vai chegar à conclusão parecida. Precisamos lutar por um país melhor e o segredo para isso é a educação, é a informação. A gente aqui do canal Notícias Comentadas está fazendo a nossa parte com uma velocidade até muito lenta do que seria necessário, mas
que com certeza é importante para que mude, para que a gente seja mais críticos em relação à informação que nos é passada pela grande mídia, que muitas vezes é tendenciosa. Isso é o que movimenta o canal Notícias Comentadas, é a gente contextualizar uma notícia, é a gente entender uma notícia dentro de um contexto, para não ficar refém dessas informações que contam sempre somente um pedacinho da história. Aqui a gente está fazendo como se fosse um documentário, para que você tenha uma visão mais ampla e consiga lutar melhor pelos seus direitos. Do mais, eu desejo à população do Rio de Janeiro muito sucesso nessa luta. Eu acho que as panelas devem continuar, né? Não é somente vestir a camisa do Brasil, cantar o hino, você achar que já fez tudo pelo país. Não, você tem que se informar mais sobre o que acontece na política do Estado e do país, para que na hora de vestir a camisa você realmente saiba por que está vestindo a camisa do Brasil. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.